os romanos lá na Grã-Bretanha. A dinastia Júlio-Claudiana foi a primeira a pisar na Grã-Bretanha. E vamos começar com Júlio César. Antes dele nascer, Roma era uma república liderada por um senado, e ele foi um general e posteriormente cônsul romano. Ele queria um segundo mandado, mas foi impedido. Então, ele tentou se tornar mais popular com a conquista de Gália, que é a França e a Bélgica de hoje em dia. Aí, ele se tornou ditador por 10 anos, fez inimigos do Senado e acabou assassinado, onde um deles era filho de sua amante Servila Brutus. Então que vem aquela ideia de até tu, Brutus. Eles queriam restaurar e garantir a segurança romana, mas aconteceu o contrário, houve o nascimento do Império Romano. Júlio César invadiu a Grã-Bretanha 2 vezes em 55 e 54 a.C., como parte das suas guerras galesas. Na primeira vez, ele pegou 2 legiões e desembarcou em Kent, sem fazer muito mais. Na segunda vez, ele levou 628 navios e 5 legiões. Na época da República Romana, uma legião era composta por 4.500 homens. Já na época do Império, o número era bem maior, de 5.320. Aí, os nativos britânicos não resistiram. César penetrou até Middlesex e o senhor da guerra britânico Cassivelanus foi forçado a se render. O chefe dos Trinovantes se tornou um rei cliente. Isso efetivamente deu início à história escrita da Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha desfrutou então de ligações comerciais com Roma e a influência cultural foi generalizada no final da Idade do Ferro pré-romana britânica. Aí nesse período formou-se o Império Romano e o primeiro imperador foi César Augusto, que nasceu como Otaviano. Ele não sucedeu só Júlio César, já que após a sua morte formou-se um trinoviato entre ele, Marco Antônio e Lépido. Aí começou um conflito do Marco Antônio com o Otaviano quando ele foi para Roma com a Cleópatra, tendo a Batalha de Acácio, no qual Marco Antônio e Cleópatra cometeram suicídio. Assim, César Augusto se tornou imperador incontestável. Ele não estava muito interessado lá na Grã-Bretanha. Ele foi sucedido pelo filho de sua esposa Tibério, que também não estava interessado. Ele era menos eficaz que o seu padrasto. Ele foi sucedido por seu sobrinho Calígula, que até estava interessado na Grã-Bretanha, mas ele era meio louco. Matou amigos, inimigos e achava que era um deus. Então isso irritou muita gente e ele acabou assassinado. Observação importante: alguns historiadores relatam que Calígula, perdendo popularidade, decidiu expandir-se para a Grã-Bretanha. Seus soldados recusaram-se a atravessar o canal em barcos feitos para combate, em vez de viagens longas. Por isso, ele acabou vestindo alguns deles como britânicos e desfilou por Roma para fingir que tinha estado na Grã-Bretanha. A expedição fracassada de Calígula deixou para trás um farol em Bonômia, que seria Bolonha hoje em dia, que Cláudio mais tarde usou e replicou lá em Dover. Enfim, após ele ser assassinado, ele acabou sendo sucedido pelo seu tio Cláudio, que era um bom administrador e decidiu reforçar a popularidade com uma expansão maior, incluindo a Grã-Bretanha. Então, ele invadiu a Britânia e a consolidou no Império Romano. Na década de 40, os Catevalanari substituíram os Trinovantes como o reino mais poderoso do sudeste da Grã-Bretanha, assumindo a sua capital lá em Colchester. A tribo, que chamava Atrabates, mantinha relações diplomáticas e econômicas amigáveis com os romanos. Roma então reconheceu Verica como o seu rei, mas Cartacus, que era o rei dos Catavelani, conquistou o reino e expulsou o Verica. A resistência britânica a Cláudio foi liderada pelos filhos do rei Cunubelini da Catavelani. As batalhas conhecidas desse período são Badway em Kent, que durou 2 dias, Caer-Caroc e Mona em Anglesey, no país de Gales. Essa primeira batalha, uma figura importante foi o senador Gaenus Rostides Geti, que quase foi capturado, mas conseguiu virar a batalha e foi premiado com um triunfo romano, que seria desfilar por Roma com escravos e cativos com aplausos. Aí o Togúmenos morreu em uma das batalhas com Plaucio e os britânicos juraram vingança.
vingança. Então o Plácio pediu ajuda ao imperador Cláudio, que chegou acompanhado da guarda pretoriana. Ele chegou em 43 d.C. e recebeu 11 tribos britânicas no sudeste, sendo suas aceitadoras, ou seja, sem nenhum derramamento de sangue, e provavelmente foi por causa dos elementos de guerra que ele trouxe. Assim, os romanos se prepararam para se mover para o norte e oeste e estabeleceram a capital em Como London, que hoje chama Colchester. Depois disso, Cláudio voltou para Roma e Caractus escapou. Então, o Cogidumbros, que era o herdeiro do Verica, se tornou rei de vários territórios por ser aliado de Roma. Lembrando que a invasão e ocupação dos romanos não foi incontestável. Houve uma rebelião generalizada liderada por uma senhora chamada Boudica, que eu vou falar em outro vídeo. Ela era rainha dos Icênios e liderou uma revolta geral em 60 d.C. Eles saquearam vários assentamentos romanos importantes, porém essa rebelião foi sufocada na Batalha de Watling Street em 60 ou 61 d.C. Depois que Cláudio morreu, ele foi sucedido por Nero em 54 d.C. E ele quis manter o controle lá na Grã-Bretanha, mas ele também era maluco e não gostava de cristãos. Ele jogou-os aos leões e fazia-os de tocha humana. Como eu disse, ele continuou a invasão, sendo juntamente com seu sucessor Suetônio Paulino. Eles organizaram uma campanha bem sucedida e mataram muitos druidas, que na época eram nobres celtas, na invasão de Anglesey em 60 ou 61 d.C. A rebelião Boudica que eu comentei aqui em cima forçou os romanos a voltarem ao sudeste e a ocupação final de Gales acabou sendo adiada. Em 69 d.C., a rainha Catamandua governava os brigantes orientais e seu marido Verticutus os ocidentais. Ele se rebelou contra a esposa e ela recorreu aos romanos para ajudá-la. Eles evacuaram e seu marido ficou no poder de ambos os locais. Em 71 d.C., o governador Quinto Petílio travou uma guerra contra os brigantes e venceu, e a conquista de Gales foi completa em 78, depois que a maioria do norte da Inglaterra já havia sido conquistada. Ele acabou sendo sucedido pelos 4 imperadores do ano de 69 e depois por Vespasiano, que foi o fundador da dinastia Flaviana. Ele levou uma força no oeste para subjugar tribos e capturar assentamentos. Ele fez Exeter como uma base para os romanos de 55 a 75 d.C. e também enviou uma para o norte até Lindum Colônia, que hoje é Lincoln. E em 47 d.C. é provável que até o estuário de Severn estivesse sob seu controle. A conquista final do país de Gales ocorreu sob o comando de Agrícola, que era o cônsul a partir de 77. Após derrotar os Ordovices em Gales, ele foi guerrear com os brigantes no norte da Inglaterra e os Sevigae na costa sul da Escócia. Ele também conseguiu uma batalha significativa contra os britânicos na Batalha Mons Gropius, em 83. Nesse momento, os britânicos eram liderados por Calgassus, que era o chefe da Confederação Caledônia, no que hoje é a Escócia. Após isso, o Agrícola construiu uma rede de estradas e fortes, consolidando o controle dos vales que davam acesso às terras altas escocesas. Detalhe que os romanos logo abandonaram a Caledônia, talvez porque era pouco ganho e muito esforço. Em 87 não havia nenhuma vontade imperial de expansão para Escócia e Irlanda. O plano era se consolidar ao longo do portão Sten apenas para manter as terras da Britânia. Agora só vou comentar um pouquinho sobre a muralha de Adriano, que começou a ser construída em 122 d.C. para manter os pictos fora da Britânia, já que as tribos da Escócia e norte da Inglaterra frequentemente atacavam e se rebelavam. Por isso, as muralhas e os fortes foram mantidos em todo o norte. Por fim, os romanos ficaram na Grã-Bretanha por cerca de 400 anos e partiram quando o império deles começou a ruir no início do século V, entre 388 e 400.